Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 25 de novembro de 2022. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Passagens Bíblicas Controversas. Essa foi a lição de número 9 do nosso trimestre. Tivemos a oportunidade de analisar alguns textos que são usados por algumas pessoas que creem na imortalidade da alma, ou numa alma imortal, e vimos durante a semana de que não existe embasamento bíblico para podermos afirmar que existe uma alma imortal que vive separada do próprio corpo. Hoje temos aqui dois textos de Ellen White que reforçam essa mesma ideia. Vamos dar uma olhada neles? O primeiro deles, do livro Parábolas de Jesus, na página 140, onde ela diz assim: na parábola do rico e do Lázaro, Cristo mostrou que nessa vida as pessoas decidem seu destino eterno. Durante o tempo da graça de Deus, essa é oferecida a toda a humanidade. Mas se os seres humanos desperdiçam as oportunidades na satisfação própria, afastam-se da vida eterna. Não lhes será concedida nova oportunidade. A grande mensagem na parábola do rico e do Lázaro que estudamos no domingo é a mensagem de que temos apenas uma chance de poder escolher bem, enquanto estamos vivos. O único tempo que pertence a cada um de nós é o tempo que se chama hoje. O amanhã não é nosso. O amanhã pertence apenas a Deus. Hoje, portanto, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O segundo texto, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 181, que diz assim: quando esses primitivos cristãos foram exilados para as montanhas e desertos, quando abandonados em masmorras para morrer de fome, de frio ou pela tortura, quando o martírio parecia ser o único caminho para saírem da sua angústia, alegraram-se de que fossem considerados dignos de sofrer por amor de Cristo, que por eles foi crucificado. Isso porque tinham a certeza da ressurreição em Cristo Jesus. Uma das coisas que nós descobrimos dentro do contexto bíblico é de que muitas pessoas passaram pela experiência de terem que sacrificar a vida sobre o altar do martírio. Nós, talvez por vivermos num tempo num tempo de liberdade religiosa, num tempo onde a maior parte das pessoas tem a possibilidade de poder fazer exatamente aquilo que bem entenderem no decorrer da sua própria história, não sabem o que é ter que passar por situações como muitas pessoas passaram em vários momentos da história, e que aqueles que tinham o poder e a autoridade nas mãos diziam a eles: ou você nega a Cristo Jesus, ou então perde a vida. Quando o Cristo Jesus faz parte da nossa história e a esperança do reencontro com Cristo Jesus por ocasião da ressurreição é uma certeza, aquilo que foi a esperança desses mártires também é a esperança de todos aqueles que são chamados a sofrer por amor de Jesus. Mesmo que a sua vida possa ser ceifada, ela vai ser guardada nas mãos do Senhor. E na manhã da ressurreição, a voz de Jesus será ouvida para dizer: bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre o pouco, então sobre o muito te colocarei. Entra no reino do teu Senhor. Existem alguns pontos que aparecem aqui no nosso auxiliar da lição que merecem ser aqui destacados. Um texto que vai aparecer aqui é o seguinte: como o ponto principal da história do homem rico e Lázaro é seguir os ensinamentos das Escrituras e permitir que eles mudem a nossa vida, o que você precisa permitir que Deus fale a você? Que tipo de mensagem Deus está tentando transmitir à tua vida e que daqui a pouco você está postergando ouvir essa mensagem? É sobre o acúmulo de bens materiais, de riquezas, a vida no luxo, como um homem rico, ou é algo completamente diferente? Talvez o egoísmo de outras formas, cobiçar aquilo que os outros têm, em vez de se contentar com o que você tem. Imaginar que suas opiniões ou seu modo de ser e viver são melhores do que os dos outros. Em que áreas de sua vida você precisa de poder transformador de Deus? Reserve algum tempo para poder entregar isso a Deus em oração, enquanto você valoriza o tempo que você tem hoje. Pensando sobre o segundo texto, o texto que fala sobre os mártires, há aqui ainda um texto com algumas perguntas que vão aparecer para a gente. Morrer como mártir não é algo que desejamos. No entanto, Jesus disse
Quem achar a sua vida, perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Podemos ficar tão preocupados a respeito de perder a vida, a ponto de esquecermos a nossa missão de contar aos outros sobre Jesus. Como podemos manter essa missão em primeiro lugar na nossa vida? Precisamos entender que enquanto estamos vivos, enquanto respiramos, temos uma missão da parte do Senhor. E há uma terceira pergunta que junta tudo aquilo que nós vimos durante essa semana e nos faz pensar. O que podemos aprender sobre a diferença entre um clamor por vingança humana e um clamor para que Deus administre a justiça divina na história da humanidade? Como deixar tudo nas mãos de Deus e acreditar que Ele cuidará de tudo para nós? Quando pensamos sobre isso e temos a certeza de que nossa vida está nas mãos do Senhor, deixamos que Ele seja Deus na nossa história, bem como também na história do nosso mundo. Vamos orar pedindo a Deus para nos ajudar a viver esses princípios da sua palavra? Obrigado, Pai, porque em tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama, cuida de cada um de nós. E que mesmo que sejamos chamados a sofrer por amor de Cristo, não precisamos nos angustiar, porque todas as coisas estão nas mãos do Senhor e no tempo certo o Senhor trará tudo a juízo. Nos colocamos em tuas mãos pedindo que enquanto respirarmos nesse mundo, que vivamos para cumprir a missão que o Senhor nos deu. Pois é no nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?